A teoria de que o Light virou um Shinigami depois que morreu é bem famosa entre a fandom de Death Note, e tem até pessoas que acreditam fielmente que essa teoria é de verdade, e eu tô aqui pra desmistificar ela. Antes de começar, eu só queria deixar bem claro que eu vou usar informações só do mangá, já que ele é o material original e principal da série. Então, a teoria tem como seu principal argumento a existência de um Shinigami que é muito parecido com o Light que apareceu no OVA de Death Note Relight, Visions of a God. Nesse OVA, um Shinigami sem nome oferece uma maçã para o Ryuki em troca dele contar a história da primeira parte de Death Note, ou seja, Light contra L. Alguns argumentos a favor dessa teoria são que, além desse Shinigami ter um visual parecido com a do Light, ele segura uma espécie de foice que foi bastante usada pelo ilustrador para demonstrar o Light em certas artes do mangá. Então, eu particularmente vou bem contra essa teoria por muitos motivos, tanto pessoais quanto por provas do anime em si, e eu vou dar eles agora. A primeira coisa que eu queria citar é que esse Shinigami que comparam ao Light nem existe na história original do anime. Ele é um personagem não canônico que foi inventado justamente para esse OVA e nada mais. Ele não aparece em nenhum capítulo do mangá, nem é mencionado por ninguém. Então, o argumento principal dessa teoria já é falho, já que esse Shinigami nem existe na história principal do anime. Outro argumento que é usado é que esse Shinigami oferece uma maçã em troca da história ser contada para o Ryuki, sendo que não tinha como ele saber sobre essa paixão do Ryuki em cima de maçãs. Mas já foi mostrado no one shot de Death Note Tokubetsu Ren, que não é só o Ryuki que gosta de maçãs, e sim que se tornou uma droga bem famosa no mundo dos Shinigamis, na verdade, depois que o Ryuki voltou para a Terra. Tanto que é mostrado que um dos Shinigamis fez a troca de 13 maçãs por um Death Note novo com o Rei dos Shinigamis. Falando em Rei dos Shinigamis, muitas pessoas dizem que o Rei dos Shinigamis pode ter visto o que o Light fez na Terra e se interessou por ele, já que ele era um humano que agia como um Shinigami que fazia um papel bem melhor do que os próprios Shinigamis. Mas eu duvido muito disso, primeiro porque os próprios Shinigamis diziam que os humanos não sabiam usar o Death Note do jeito certo. Muitas vezes é visto os Shinigamis até tirando sarro dos humanos por eles usarem o Death Note da forma errada. E em segundo lugar, eu duvido muito que um humano aleatório ia chamar atenção suficiente a ponto do próprio rei dos Shinigamis chamar ele para se tornar um Shinigami. A única vez que o rei dos Shinigamis realmente interferiu em algo que estava acontecendo na Terra foi quando ele descobriu que estavam vendendo Death Note. Mas isso não significa que ele se importa com a Terra e com a humanidade. Ele estava se importando sim com o Death Note, não com a Terra. Ele estava pouco se fudendo com o que ia acontecer, ele só não queria ver o caderno dele sendo vendido. E mesmo que por algum motivo o Light acabasse chamando a atenção do rei dos Shinigamis, nunca foi provado que os Shinigamis eram humanos antes ou que humanos podiam se tornar Shinigamis. Então essa parte da teoria já é falha. Mas aí você vem e me diz, como assim, cara? Como que você fala que o Light é um humano aleatório, sendo que ele matou tantas pessoas e acabou com as guerras usando o Death Note? Então, o Ryuki deixou bem claro pro Light que quando um usuário do Death Note morre, ele não vai nem pro céu nem pro inferno. E no fim do mangá ele revela que essa regra não se aplica apenas aos usuários do Death Note, e sim a todos os humanos existentes. Então sim, o Light foi pro Mu, e ele não ganha tratamento especial só porque ele matou muitas pessoas. Ai, mas o Light usou muitos Death Note e ele matou muita gente. Foda-se que o Light matou não sei quantas pessoas. Ele pode ter matado 20, 10, 30 mil pessoas usando a porra do Death Note e que ele vai continuar sendo humano normal. Quando o Light pensa que ele foi escolhido para receber o Death Note por causa da inteligência dele, o Ryuki já corta o barato dele e fala: Não, mano, você achou ele no chão porque eu derrubei mesmo. Não tem nada a ver contigo não. E o Nier faz a mesma coisa com ele no fim do mangá, depois que ele faz aquele discurso megalomaníaco. O motivo de eu odiar tanto essa teoria é que ela coloca o Light como se ele fosse um humano superior aos outros e como se ele fosse muito foda só porque ele matou não sei quantas pessoas com Death Note. Sendo que não, ele não vira um deus por causa disso, ele continua sendo um humano normal. No final do capítulo em que o Light morre depois de tomar um monte de tiro, ser rejeitado pelo Mikami, implorar a ajuda de todas as pessoas que ele traiu e chorar que nem uma puta pro Ryuki, são mostradas as nossas regras. Abre aspas. Todos os humanos vão morrer, sem exceção. Depois que morrem, o lugar para que eles vão é o Mu, vazio. Fecha aspas. E não é possível que essas regras estão aí só por coincidência. E mesmo que você diga, mas o Mu pode ser o mundo dos Shinigamis, isso só não foi revelado. Essa ideia é baseada no mais puro e completo talvez. Colocando essas regras depois que o Light morre, o autor só quis mostrar ao público que, por mais que o Light se achasse o deus do novo mundo, ele não passava de um humano normal aleatório que achou o Death Note no chão e resolveu tacar o terror.
Então não, eu não acho que o Light nasceu com o cu virado pra lua e por algum motivo depois de morrer ele se tornou um Shinigami. Ou que, sei lá, ele achou o Death Note, foi muito foda e o rei dos Shinigamis escolheu ele porque sim. Ele só nasceu sendo humano, viveu sendo humano e morreu sendo humano, igual todos os outros humanos que existem na série.